O Brasileirão 2023 já inicia nesse final de semana e o canal CDF trará todas as curiosidades sobre seu time do coração, como fundação, cidade, estádio, mascote e muito mais. Vale destacar que os dados da pesquisa é do próprio Brasileirão, então já fortaleça com seu like e vamos iniciar com Fortaleza. Sua fundação, que foi em 18 de outubro de 1918, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Estádio Castelão, com 63.903 lugares, e o seu mascote é o Leão. Participações na Série A do Brasileirão, 24 ao todo, com 504 jogos, 552 pontos. Como mandante, fez 225 jogos, 118 vitórias, 69 empates e 68 derrotas. Jogador com mais jogos na elite do futebol, Lulinha, com 116 partidas, e técnico com mais jogos, Vojvoda. Além do maior artilheiro na história do Fortaleza na Série A, Rinaldo, com 27 gols. Maiores goleadas na elite do futebol, vamos destacar uma vitória de 5-1 para cima do Fluminense e um 5-1 também para cima do Internacional. E vamos a mais uma equipe que estará no Brasileirão de 2023 e é o Vasco da Gama, que foi fundado em 21 de agosto de 1898, na cidade do Rio de Janeiro, estádio São Januário, para 21.880 lugares, mascote o Almirante. Participações na elite do futebol, 53 ao todo, com 1.409 jogos, 1.807 pontos. Como mandante, foi 698 jogos, com 335 vitórias, 199 empates e 164 derrotas, 57,5% de aproveitamento. Jogador com mais jogos pelo Cruz Maltino, Roberto Dinamite, 311 partidas. Técnico com mais jogos pelo clube, Antônio Lopes, com 204 partidas. Maior artilheiro do Vasco na história do Brasileirão, Roberto Dinamite, 181 gols. Maiores goleadas do Cruz Maltino, vamos destacar a vitória contra o Tunaluso, 9-0, em 19 de fevereiro de 84. Já o tricolor do Morumbi foi fundado em 25 de janeiro de 1930, na cidade de São Paulo, estádio Morumbi, capacidade 66.795 lugares, mascote Santo Paulo. Na elite do futebol, o São Paulo participou 55 vezes, com 1.576 jogos, 2.315 pontos. Como mandante, fez 775 jogos, 434 vitórias, 213 empates e 128 derrotas. Jogador com mais jogos pelo clube, Rogério Ceni, 574 partidas. Técnico com mais jogos, Muricy Ramalho, 183 partidas. E o maior artilheiro da história tricolor pelo Brasileirão é Luiz Fabiano, com 108 gols. Já as maiores goleadas tricolor, vamos destacar um 6-0 para cima do Fluminense em 2002. E vamos falar sobre o Red Bull Bragantino, que teve sua fundação em 8 de janeiro de 1928. Cidade, Bragança Paulista, São Paulo. Estádio, Nabi Abichedi. Capacidade, 15.010 lugares. Mascote, Touro Louco. Red Bull Bragantino tem 12 participações na elite do futebol, com 317 jogos, 382 pontos. Como mandante, foram 158 partidas, 71 vitórias, 56 empates e 31 derrotas. Jogadores com mais jogos, Marcelo Martelotti, 142 partidas. Técnico com mais jogos, Maurício Barbieri, 105 partidas. Maior artilheiro na história do Brasileirão pelo Red Bull Bragantino, o Ítalo, 20 gols. Maiores goleadas na história do Brasileirão, um 5-1 para cima do Flamengo e um 4-0 para cima do Bahia. E agora é hora de falarmos do Santos Futebol Clube, porque o time do Rei Pelé foi fundado em 14 de abril de 1912, cidade de Santos, estado de São Paulo. Estádio Vila Belmiro, capacidade 20.360 lugares, mascote Baleão. Participações na história do Brasileirão, 62.593 jogos, 2.237 pontos. Como mandante, foram 764 jogos, 431 vitórias, 204 empates e 129 derrotas. Jogador com mais jogos pelo Brasileirão, lateral esquerdo Léo, 250 partidas. Técnico com mais jogos, Vanderlei Luxemburgo, 174 jogos. Maior artilheiro no Brasileirão, o Rei Pelé, com 101 gols. Destaque para duas goleadas santistas e duas vezes para cima do Bahia, um 9-2 e um 6-0. É hora de falarmos da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque sua fundação foi em 26 de agosto de 1914, na cidade de São Paulo, estádio Allianz Parque, capacidade 45.000 lugares, mascote Porco e Periquito. Ao todo foram 59 participações na elite do futebol, com 1.504 jogos, 2.223 pontos. Como mandante, foram 739 jogos, 427 vitórias, 181 empates e 131 derrotas. Atleta com mais jogos, Emerson Leão, 232 partidas. Técnico com mais jogos, Luiz Felipe Scolari, 210 partidas. Maior artilheiro na história do Brasileirão, César Maluco, 61 gols. Maiores goleadas, destaque para um 6-0 para cima
do Grêmio e um 6-0 para cima do Botafogo, além de um 8-2 para cima do Fortaleza. Vamos ao Beira-Rio para falarmos do Sport Clube Internacional, porque foi fundado em 4 de abril de 1909, cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estádio Beira-Rio, para 50.982 lugares. O mascote é o Saci. Ao longo de sua história foram 56 participações na elite do futebol, com 1.557 jogos, 2.253 pontos. Como mandante foram 773 jogos, além de 449 vitórias, 207 empates e 135 derrotas. Jogador com mais partidas, D'Alessandro, 255 jogos. Técnico com mais jogos, Abel Braga, 165 partidas. Maior artilheiro na história do Brasileirão, Valdomiro, 64 gols. Destaque das goleadas, um 6-0 para cima do Palmeiras, 6-0 para cima do Atlético Paranaense e 6-0 para cima do Vasco. Agora é hora de falarmos sobre o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, porque ele foi fundado em 15 de setembro de 1903. A cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estádio Arena do Grêmio. Capacidade 55.662 lugares. Mascote Mosqueteiro. Número de participações pelo Brasileirão 62, com 1.551 jogos, 2.155 pontos. Como mandante foram 773 jogos, 433 vitórias, 202 empates e 128 derrotas. Jogador com mais jogos, Danley, 249 partidas. Técnico com mais jogos, Renato Gaúcho, 229 partidas. Maior artilheiro do Brasileirão, Tarciso, com 78 gols. Maiores goleadas gremistas, destaque para a goleada de 7-1 para cima do Figueirense na temporada de 2008. Para você que curte curiosidades sobre o mundo do futebol, garanto que você já deixou seu like, né? E caso você queira conhecer muito mais sobre o canal CDF, eu estarei deixando um card no final da tela. Após o vídeo, vai lá e dê uma conferida. E vamos falar do Goiás Esporte Clube. Fundação 6 de abril de 1943, cidade Goiânia. Estádio Raile Pinheiro. Capacidade 14.450 lugares. Mascote Periquito. Participações 42, 1.131 jogos, 1.390 pontos. Como mandante, 573 jogos, 277 vitórias, 168 empates e 128 derrotas. Jogador com mais jogos, Arley, 348 partidas. Técnico com mais jogos, Hélio dos Anjos, 136 partidas. Maior artilheiro do Brasileirão, Paulo Baier, 49 gols. Maiores goleadas, um 7-0 para cima do Juventude, 6-0 para cima do Grêmio e um 6-0 para cima da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos ao Rio de Janeiro para falarmos do Fluminense Futebol Clube, que foi fundado em 21 de julho de 1902, cidade do Rio de Janeiro, estádio Maracanã. Capacidade 78.838 lugares. Mascote Guerreirinho. E foram 56 participações na Série A do Brasileirão, com 1.511 jogos, 1.989 pontos ganhos. Como mandante, 736 jogos, 373 vitórias, 191 empates e 172 derrotas. Jogador com mais jogos, Gum, 253 partidas. Técnico com mais jogos, Abel Braga, 177 partidas. Maior artilheiro do Brasileirão, Fred, 102 gols. Maiores goleadas do Flusão, um destaque para um 7-1 para cima do Juventude na temporada de 2004. Clube de Regatas Flamengo, fundação 17 de novembro de 1895, cidade do Rio de Janeiro, estádio Maracanã, capacidade 78.838 lugares. Mascote Urubu Rei. Participações na Série A 57, 1.548 jogos, 2.215 pontos. Como mandante, 776 jogos, 417 vitórias, 194 empates e 165 derrotas. Jogador com mais jogos, Léo Moura, 315 partidas. Técnico com mais jogos, Zagallo, 110 partidas. Maior artilheiro do Flamengo na história do Brasileirão, Zico, 135 gols. Maiores goleadas, destaque para um 8-0 para cima do Fortaleza na temporada de 81. Vamos falar do Cuiabá Esporte Clube. Sua fundação foi em 12 de dezembro de 2001. Cidade Cuiabá, Mato Grosso. Estádio Arena Pantanal. Capacidade 44.097 lugares. Mascote Peixe Dourado. O mais jovem a participar da elite do futebol tem apenas 2 participações, com 76 jogos, 88 pontos ganhos. Como mandante foram 38 jogos, 13 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Jogador com mais jogos, João Lucas, 65 partidas. Técnico com mais jogos, Jorginho, 31 partidas. Maior artilheiro no Brasileirão, Elton, 10 gols. Maiores vitórias do Dourado foi um 2-0 para cima do Palmeiras em 2021 e 2 vitórias para cima do Botafogo na temporada de 2022. E vamos falar do Cruzeiro, que está retornando à elite do futebol e foi fundado em 2 de janeiro de 1921. Cidade Belo Horizonte, estádio Arena Independência. Capacidade para 23 mil lugares. Mascote Raposão. Na elite foram 59 participações com 1.481 jogos, 2.086 pontos. Como mandante, 734 jogos, 402 vitórias, 194 empates, 138 derrotas. Jogador com mais jogos, Fábio, 507 partidas. Técnico com mais jogos,
Hilton Chaves, 144 partidas, maior artilheiro no Brasileirão. Palhinha, 44 gols. Destaque para duas goleadas do Cabuloso para cima do Bahia, um 7-0 na temporada de 2003 e um 6-0 na temporada de 93. Já o América Futebol Clube foi fundado em 30 de abril de 1912, cidade de Belo Horizonte, estádio Independência, capacidade 23 mil e o mascote é o Coelho. Participações no Brasileirão foram 18, com 451 jogos, 454 pontos ganhos. Como mandante, 216 partidas, 83 vitórias, 75 empates e 58 derrotas. Jogador com mais jogos, Juninho, 138 partidas. Técnico com mais jogos, Wagner Mancini, 58 partidas. Maior artilheiro no Brasileirão, Cândido, 24 gols. Maiores goleadas, destaque para uma vitória sobre o Figueirense por 4-0 em 12/12 de 73. Falar do Atlético Paranaense porque sua fundação foi em 26 de março de 1924, na cidade de Curitiba, Paraná. Arena da Baixada é o seu estádio, com 42.372 lugares. Mascote, Família Furacão. 46 participações na Série A, 1.270 jogos, 1.679 pontos. Como mandante, 650 jogos, 338 vitórias, 180 empates e 132 derrotas. Jogador com mais jogos, Alan Bahia, 193 partidas. Técnico com mais jogos, Antônio Lopes, 89 partidas. Maior artilheiro do Brasileirão, Kleber Pereira, 50 gols. Maiores goleadas do Furacão, destaque para 27/7 de 2005, um 7-2 para cima do Vasco da Gama. O Atlético Mineiro, fundação em 25 de março de 1908, cidade Belo Horizonte, estádio Arena MRV, capacidade 47.465 lugares, mascote Galo Doido, com 59 participações, 1.572 jogos e 2.220 pontos. Como mandante foram 781 jogos, 447 vitórias, 185 empates e 149 derrotas. Jogador com mais jogos pelo clube, Vitor, 225 partidas. Técnico com mais jogos, Tele Santana, 178 partidas. Maior artilheiro no Brasileirão, Reinaldo, 89 gols. Maiores goleadas, destaque para um 6-0 em 84 para cima do Bahia e um 6-0 em 2012 para cima do Figueirense. Falando em Bahia, é a vez do Esporte Clube Bahia. Fundação 1º de janeiro de 1931, cidade de Salvador, Bahia. Estádio Fonte Nova, capacidade para 48.902 lugares. Mascote Super-Homem, com 49 participações, 1.130 jogos e 1.293 pontos, além de ter como mandante 594 jogos, 272 vitórias, 182 empates e 140 derrotas. Jogador com mais jogos pelo clube, o Baiaco, 205 partidas, além de ter o técnico com mais jogos, Evaristo de Macedo, 147 partidas, e o Gilberto como maior artilheiro na história do Brasileirão, um total de 46 gols marcados. E como destaque, uma das suas maiores goleadas foi um 5-0 para cima do Santa Cruz em 81. E vamos ao Rio de Janeiro para falarmos do Botafogo de Futebol e Regatas, porque sua fundação foi em 1º de julho de 1894, na cidade do Rio de Janeiro, estádio Newton Santos, capacidade de 46.831 lugares, mascote Cachorro Bira. Ao todo foram 57 participações na elite do futebol, com 1.424 jogos, 1.755 pontos, além de como mandante 684 jogos, 326 vitórias, 186 empates e 172 derrotas. Jogador com mais jogos, Jefferson, 232 partidas. Técnico com mais jogos, Zagallo, 128 partidas. Maior artilheiro do Brasileirão, Túlio, 69 gols. As maiores goleadas da estrela solitária, vamos destacar um 6-0 para cima do Flamengo na temporada de 72. E vamos ao estado de São Paulo, porque o Esporte Clube Corinthians Paulista foi fundado em 1º de setembro de 1910, na cidade de São Paulo, estádio Neoquímica Arena, capacidade 47.605 lugares, mascote Mosqueteiro. Participações na Série A do Brasileirão, 54, com 1.558 jogos, 2.217 pontos. Como mandante foram 775 jogos, 413 vitórias, 218 empates e 144 derrotas. Jogador com mais jogos, Cássio, 352 partidas. Técnico com mais jogos, Tite, 206 partidas. Maior artilheiro no Brasileirão, Marcelinho Carioca, 52 gols. Já as goleadas marcantes do Coringão, destaque para a temporada de 2005, em que o Timão meteu um 7-1 para cima do Santos no Pacaembu. Já o Coritiba Futebol Clube foi fundado em 12 de outubro de 1909, na cidade de Curitiba, Paraná, estádio Couto Pereira, capacidade 40.502 lugares, mascote Vovô Coxa. Participações no Brasileirão, 41, com 1.107 jogos, 1.321 pontos, além de 573 jogos como mandante, 287 vitórias, 148 empates e 138 derrotas.
Jogador com mais jogos, Reginaldo Nascimento e Vanderlei, com 174 partidas. Técnico com mais jogos, Marcelo Oliveira, 82 partidas. Maior artilheiro no Brasileirão, Zé Roberto, 34 gols. Maiores goleadas no Brasileirão, um destaque de goleadas para cima do Flamengo e Botafogo, ambas por 5-0. E você, torcedor, o que espera desse Brasileirão 2023? Deixe nos comentários quem você acha que será o campeão. Para saber mais curiosidades sobre o mundo do futebol, dê uma conferida no card no final da tela. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe.